Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar do canal da Mi, Crimes pelo Mundo. A Mi mora no Japão e ela tem um canal aqui no YouTube que conta crimes que aconteceram não somente no Japão, mas também ao redor do mundo. Se você não conhece o canal dela, vale a pena conferir. Ela tem dezenas de vídeos, muitos casos inéditos, deixando aqui na descrição o link do canal dela. Assistam lá um vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inscrevam-se e digam que vieram através do canal Investigação Ilhay TV. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilhay TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu tento trazer casos de outros países. E o caso de hoje, uma vez mais, é da África do Sul. Eu já fiz 2 outros aqui, mas vamos lá. É o caso de Noela Rukundo. Ela nasceu em Burundi, na África, um país com uma população de 11 milhões de pessoas. Burundi é o país mais pobre do mundo, considerando o produto interno bruto, baixíssimo. Cercado por muitos conflitos, a Noela acabou casando, teve 5 filhos lá do primeiro casamento e seu primeiro marido veio a falecer. E ela acabou sendo refugiada na Austrália devido aos problemas que o país dela enfrentou. Ela conheceu seu segundo marido em Melbourne, na Austrália, Balenga Kalala, em 2004. Ambos eram refugiados. O Balenga era do país do Congo, também da África. O Congo tem uma população de quase 87 milhões de pessoas. Ele fugiu depois de escapar do exército rebelde. Eles tinham acabado de invadir sua aldeia, tirar a vida da esposa dele e também do filho dele. Laurent Désiré Kabila tornou-se o presidente no país, revertendo o nome do país para a República Democrática do Congo. Então, as tensões entre o presidente Kabila e a presença ruandesa dos Tutsi no país levaram à Segunda Guerra do Congo, que durou de 1998 a 2003. Por fim, 9 países africanos e cerca de 20 grupos armados se envolveram na guerra, que resultou em quase 6 milhões de pessoas que perderam a vida. Então, devido a esse conflito, ele conseguiu ser refugiado na Austrália. Os dois estavam no escritório da assistente social do governo, que a Noela estava fazendo uma transição para a cultura, para aprender. Então, geralmente, esses escritórios de assistente social vai tentar ajudá-la com dinheiro, também formas de ela arrumar trabalho, escola para os filhos e tal. Mas, então, o que aconteceu? Vou chamá-lo de Kalala, tá? Pelo segundo nome que é mais fácil. O Kalala, ele foi chamado para ajudar a Noela na tradução com a assistente social, porque ele falava inglês e ela não, ela só falava Swahili. Então ele foi o tradutor dela. E foi assim que eles se conheceram. Os dois se tornaram amigos, mas se apaixonaram e casaram. O casal teve 3 filhos. Então a Noela tinha 5 filhos do primeiro casamento e mais 3 filhos com ele. Uma família gigante. Foram morar no subúrbio de Melbourne. E eles ficaram bem conhecidos dentro da comunidade deles. Kalala, na verdade, ele construiu uma reputação muito boa na comunidade, todo mundo gostava dele. Ele trabalhou em um local de processamento de frutos do mar, né, antes de encontrar um melhor trabalho como operador de empilhadeira em um armazém. No entanto, enquanto viviam juntos enquanto o casal estava vivendo junto, a Noela descobriu um lado horrível do marido dela. Ele costumava gritar, ficava bravo com pequenas coisas, havia momentos em que ele até machucou-a fisicamente. E, no entanto, depois de, como sempre, né, pedir perdão, chorava, ela acabava o perdoando. Mas aí as coisas estavam seguindo entre o casal no curso normal, alguns altos e alguns baixos. Então a Noela recebeu a notícia que sua madrasta havia perdido a vida. Ela era muito próxima da madrasta, que ela disse que era como se fosse uma mãe para ela. Foi muito triste para ela, porque essa foi a última pessoa, vamos dizer assim, que ela tinha um contato mais próximo, né? Então, isso foi em fevereiro de 2015. Então, a Noela foi fazer uma viagem para Burundi, na África, para assistir e despedir, né? Assistir o funeral e despedir-se da sua madrasta. Então, em 2015, o casal ali, o Kalala e a Noela, já estavam juntos há 11 anos, tá? E ela, em Burundi, ficou em um hotel
na cidade de Bujumbura, que é a maior cidade da capital nacional do Burundi. Estava muito quente naquela noite e a Noelle queria aproveitar a noite para voltar para o hotel dela e relaxar. Ela estava se sentindo estressada por ter ido ao funeral, ver toda a família, muito triste, então ela voltou para o hotel. Enquanto ela cochilava no calor sufocante da cidade de Bujumbura, o telefone tocou. Era uma ligação da Austrália do Kalala, o marido dela. E ele disse que estava tentando contactá-lo o dia todo e ela disse que iria para a cama naquele momento. E ele disse para ela, para a cama? Por que você está indo dormir tão cedo? E ela disse que não estava feliz e ele perguntou como estava o tempo. E ela disse, está muito quente. Ele disse, então, por que você não vai dar uma volta, tomar um ar fresco? Aí ela disse, tempos depois, ele me disse para sair, para tomar ar fresco. E eu não achei nada demais e resolvi seguir o conselho dele. Então ela não pensou nada demais a respeito disso e ela foi dar uma volta nas proximidades do hotel. Pelo jeito, não tinha ar-condicionado no hotel, né? Então, quando ela estava dando uma volta, no próximo do hotel, um homem correu até ela, colocou uma arma em seu rosto e o estranho lhe disse para não gritar, senão atiraria nela. Ela disse que, embora sentisse seu coração iria explodir de medo, ela decidiu que seria mais sensato fazer o que havia sido dito. Então, eles andaram, dirigiram, né, o carro para um determinado local, e ela disse que haviam 3 outros homens no carro, um era o motorista e outros 2 estavam segurando armas, e ela foi forçada a sentar entre os 2 homens antes do carro partir. Ela disse que estava com os olhos vendados e após dirigir por uns 15 minutos, ninguém estava falando nada. Enquanto eles estavam viajando, quando o carro parou, ela foi empurrada para fora e levaram-a para dentro de um prédio vazio. Então a Noella foi amarrada em uma cadeira e ela ouviu um dos homens fazer uma ligação para alertar o chefe dele que eles estavam com ela ali. E aí, enquanto isso, um dos homens disse assim para ela, o que você fez com esse homem que ele não quer você mais viva? Ela estava sem entender nada. Que homem? Ela não conseguia se lembrar de ninguém com quem ela teve problemas. E aí um dos homens disse, seu marido. Ela disse, quê? Ele disse, seu marido. Ela disse, não, isso é impossível. Ele nunca faria isso. E aí o cara, não, ele fez, ela não, e ela se alterou, gritou com ele, meu marido jamais faria isso, e o cara acabou dando um tapa no rosto dela, né? Ele era o líder do grupo. E para provar para ela, esse homem ligou para quem? Para o marido dela, o Kalala. Aí ele colocou o telefone no speaker, e para que ela pudesse ouvir o homem, né, na outra linha. Quando ela ouviu, era a voz do marido dela. Ela começou a pensar, meu Deus, como o pai dos meus 3 filhos tinha encomendado que esses homens me eliminem. Ela nunca pensou que ele seria capaz disso. O marido da Noella, voltando um pouquinho atrás, ele estava constantemente se comunicando com a família dela apenas para tentar obter atualizações, para saber se já tinham encontrado, onde que ela estava, tal. Ele chegou até a mandar um dinheiro por irmão dela, acho que 500 e poucos dólares, para que ele desse esse dinheiro para um investigador fazer uma investigação melhor. Estava todo mundo achando que ela estava apenas desaparecida. Quando ela ouviu a voz do marido dela, ela não conseguia acreditar o que estava ocorrendo. E como o marido dela estava muito preocupado com o que estava ocorrendo e todo mundo na comunidade já começou a saber, aí ele falou para o pessoal da comunidade que ele recebeu uma notícia muito triste, que a Noella havia sofrido um acidente de carro e ela não estava mais viva. A casa virou assim uma multidão, eles eram muito queridos, simplesmente todo mundo começou a entrar na casa, a oferecer os pêsames, muita gente resolveu dar dinheiro para poder ajudar nas despesas. Ele começou a fazer tudo isso. O pastor da igreja dela ficou sabendo. Tá lá o cara preparando as flores, o caixão, convidando as pessoas para irem, e ao mesmo tempo estava lá ele, conversando com os homens. E os homens perguntaram como iriam tirar a vida dela e de que forma descartariam o corpo dela. E ela, na hora que ouviu isso, ela desmaiou. Ela achou aquilo um absurdo. Quando o líder terminou a ligação,
ela conseguiu acordar, ela estava em choque. Uma situação desesperadora. Eles estavam olhando para ela, só que tinha um que olhava muito fixamente para ela, e ele virou para ela e disse assim: nós não vamos eliminar você. Nós não eliminamos mulheres e crianças, e nem idosos. E ao ouvir isso, uma pequena onda de esperança, né, subiu para ela. E então o líder perguntou por que ela não tinha notado no passado que algo estava errado. Porque desde janeiro eles já tinham ordem para isso. E tudo estava planejado desde o ano anterior, em novembro. Ou seja, ela acabou indo lá porque a madrasta dela veio a falecer. Mas tudo levava a crer que mesmo se ela não tivesse falecido, aquela era a época do ano que ela ia às vezes visitar a família. Então o Kalala já havia contactado esses homens no ano anterior e armado tudo com eles. Ela disse que nunca tinha percebido nada, que tinha algo errado, e eles disseram que eles eram homens de princípios e que eles não acreditavam que tirar a vida de mulheres e crianças era algo correto. Ela disse que Deus a amava. Naquele momento ela disse que ela não teve dúvida nenhuma a respeito disso. Mas ela passou os próximos 2 dias no prédio abandonado. Durante esse tempo, os homens ligaram novamente para o marido dela e disseram que já a haviam eliminado. E aproveitaram para pedir ali mais uns dólares, né? E, obviamente, ele, com muito bom grado, mandou o dinheiro para eles. Ou seja, está ali ela desaparecida há muitos dias. E aí os homens falaram: olha, você tem 80 horas para sair do país. E aí foram dirigindo-a, e na beira da estrada, o líder entregou-lhe um cartão de memória. E ele disse: isso é uma prova que contém todos os registros telefônicos entre nós e o seu marido. E aqui está a cópia dos recibos, mostrando a transferência de dinheiro da Austrália para nós. E ela disse que jamais esqueceria a última palavra que ela ouviu de um dos homens. Ele disse: nós só queremos que você volte para contar às outras mulheres estúpidas como você o que aconteceu com você. Que aprendam alguma coisa. Vocês têm a chance de ir para o exterior, para uma vida melhor, mas o dinheiro que você está ganhando, o dinheiro que o governo dá a você, está sendo usado por vocês para tirar a vida um dos outros. Essa nasceu de novo. Então, no meio da noite, a Noela percebeu que tinha pouco tempo a perder e imediatamente ela ligou para o pastor da igreja dela, em Melbourne, e contou tudo para ele. O pastor ficou chocado. Ao ouvir a voz dela, o pastor estava com dificuldade para acreditar no que estava acontecendo. No final, ela conseguiu convencer o pastor dela e ela pediu: não conte para o meu marido que eu estou viva. Eu vou chegar na Austrália. E ela implorou para o pastor não contar a ninguém que ela estava viva, e ele disse: tudo bem, não vou mencionar nada. E aí, no que ela está voando, tal, aconteceu todo o velório, né? Quando ela chega, as pessoas tinham acabado de se despedir dele, sabe? Quando assim, tá todo mundo saindo já da casa, o tchau, meus pêsames, né? Simplesmente, ela desce de um carro, no dia do enterro dela, e simplesmente ela anda em direção dele, com a maior naturalidade, e ela disse que ele olhou para ela, ele não estava acreditando, ele foi tentar tocar no ombro dela, e aí ele viu que ela era de verdade, aí ele deu um pulo para trás. E no que ele deu um pulo para trás, ele começou a chorar, 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 e dizendo que ele não sabe porque ele fez isso, que ele a ama demais. Aí ele começou a dizer que espíritos mundanos haviam entrado nele e o fizeram fazer uma coisa horrível dessa, né, com ela, mas que isso não era ele, que isso era uma possessão demoníaca. Isso não a convenceu. A Noela chamou a polícia e ela contou o ocorrido. Só que aí, quando ela falou isso para ele, ela saiu, ela não ficou na casa dela. E aí ela já tinha entrado em contato com a polícia, então a polícia disse para ela: mas nós precisamos também da confissão dele por gravação. Então o que ela fez? A polícia obteve uma ordem judicial para fazer o caso assim mais forte. Eles disseram que ela tinha que seguir todos os passos do que eles estavam pedindo.
Aí ela telefonou para o marido, e aí o marido fez aquela confissão completa, sem seu conhecimento, que a polícia estava gravando tudo. E ela dizendo, mas por que você tentou tirar a minha vida? Aí ele dizia, não fui eu, foram os demônios que estavam em mim e tal. Me perdoa. Ela, mas você mandou dinheiro para aqueles homens, você teve dias para pensar nisso. Ele, sim, mas os demônios estavam me seguindo. Aí ela perguntou, quanto que você pagou para eles? Aí ele falou. Aí pronto, a polícia não precisava de mais nada. Estava tudo gravado, né? E aí, simplesmente, a polícia foi até ele e o prendeu. E agora, gente, uma coisa que eu fico aqui chocada. Ele foi sentenciado a apenas 9 anos de prisão. Gente, isso é uma vergonha. 9 anos. Aqui nos Estados Unidos, se você encomendar sua esposa, namorada ou qualquer pessoa que seja, começa com, no mínimo 25 anos de prisão, começando. Pode ser até maior, se você é casado, se você tem filhos e por aí vai. Algumas pessoas da comunidade dela, ainda eles acreditam que ele não mandou fazer isso. Ela disse que ela não se arrepende da decisão que ela tomou de levá-lo à justiça, mas que, de certa forma, muitas pessoas da comunidade se revoltaram contra ela. Alguns porque não acreditavam e outros até acreditavam, mas disseram que ela não poderia jamais ter feito uma coisa dessa com o marido dela. Olha se isso tem cabimento. Então, olha, tudo isso aconteceu agora recentemente, daqui uns aninhos vai estar ele solto. Pelo que eu estava vendo, ele ainda só tem o status de refugiado. Ele entrou também no país não muito tempo antes dela, em 2014. Então, leva-me a crer, observando a lei, que ele ainda não se tornou cidadão australiano. Se ele tivesse se tornado cidadão australiano, ele não poderia ser deportado. Agora, se ele ainda só tem o status de refugiado, ele pode ser deportado. Eu espero que ele só tenha mesmo o status de refugiado e que no final dele cumprir essa pena horrorosa aí, né, ele acabe sendo deportado. E aí ficou a Noela com 8 crianças para ela cuidar. Ela disse que não observou nada antes de conhecê-lo, mas ela experimentou algumas coisas durante o matrimônio. Ele a machucou várias vezes. Por isso, gente, é muito importante ficar atento a esses detalhes. Quando aqueles homens perguntaram, mas como que você não percebeu que ele ia fazer alguma coisa contra você? E ela pensou, não, nunca passou pela minha cabeça. E eu quero dizer, se você está passando aí por um casamento onde há uma pessoa te machucando fisicamente, até mentalmente, psicologicamente também, mas se está te machucando fisicamente, não pense que a pessoa não poderá fazer algo contra você. Poderá sim. Da mesma forma que ela enfrentou o líder, levantou a voz, gritou com ele, meu marido jamais seria capaz de fazer isso. Ou seja, ele a machucava fisicamente, mas na cabeça dela, ele jamais faria qualquer coisa nesse sentido de tirar a vida dela. Para você ver que 3 filhos com ele, 11 anos, e deu para perceber que ela não o conhecia. Então, se você está experimentando algum tipo disso dentro de casa, não se engane, gente, não se engane. Às vezes você está aí levando uns empurrões, você fala, não, ele só me empurrou. Empurrar também é uma das formas de violência doméstica. Cuspir em você, jogar objetos em você, jogar almofadas em você para te intimidar, gritar com você apontando o dedo na sua cara, sabe? Tudo isso é uma forma, às vezes não tem a agressão física, mas está ali a pessoa dando chute na parede, quebrando televisão, murro na porta. Dali para escalar, para essa pessoa tirar a tua vida, não precisa muito. Eu tenho, né, vou dizer ainda, porque ainda continuo fazendo, eu tenho centenas e centenas de casos de mulheres que sofreram esse tipo de coisa. O marido realmente tentou tirar a vida. Inclusive, uma delas, ele chegou a levá-la num matagal, ele cortou a garganta dela, gente, de ponta a ponta. Ela tem uma baita de uma cicatriz imensa. Ele largou lá e pensou que ela não estava mais viva, mas ela sobreviveu. Eu tenho outra de uma moça, uma médica,
do Marrocos que veio para cá. O marido acabou dando 3 disparos nela. Graças a Deus ela sobreviveu. Só que conversando com elas, ambas me falaram, nunca passou pela cabeça que ele fosse capaz de uma coisa dessa. Mas elas estavam experimentando sim, coisas que não eram saudáveis dentro do casamento. Então fica aí, gente, essa dica. E eu gostaria de saber o que vocês acham desta pena de 9 anos que esse homem pegou. É um vexame. E eu diria que no Brasil também não seria muito diferente. Se alguém encomendasse que eliminassem você, a pena ali seria pouquinho. Eles eram pessoas desprovidas de qualquer caráter, esses homens? Eram. Porque eles tiravam vida de pessoas. Mas, segundo eles, exceto de mulheres, crianças e idosos. Então, a sorte que essa mulher deu de pegar estes homens com princípios foi muito grande. Imagina se não pegassem uma pessoa que tivesse esses princípios, digamos assim. Ela não estaria viva e 8 crianças estariam sem a mãe. E pessoal, nós estamos chegando na casa dos 50k, nós precisamos da ajuda de vocês, pessoal. Que tal aí colocar o nosso vídeo na sua rede social, nosso link, sabe? Manda para algumas amigas, aí eu vou estar fazendo vídeos extras na semana que nós conseguirmos os 50k. E eu vejo vocês em breve.